Boa noite, irmãos. Aqui quem fala é o pastor Hélio Piovesan. Nós estamos aqui na Igreja de Interlagos. Hoje é dia 14/4/2024. Agora são 18 horas e 39 minutos. Estamos aqui no Culto da Família. Culto da Família, onde nós nos reunimos e louvamos e ouvimos a palavra do Senhor. Então você, se porventura chegou através de nós aqui pelo canal do YouTube, está ouvindo essa gravação, você pode entrar lá no www.igrejadeinterlagos.com.br, lá você tem os horários de culto, e tem também um botãozinho aqui em cima, ao vivo, onde você pode participar conosco desse culto, nesse horário. Temos culto todos os domingos, às 18 horas. A gente só pede para que você entre com o microfone e a câmera desligados. E se você tiver perguntas, dúvidas, querer conversar com a gente, lá no site tem um canal Fale Conosco e tem também o meu WhatsApp, está lá. Você pode entrar em contato comigo também, tá bom? Então, fique à vontade. Temos o Instagram, temos o Facebook, todos os nossos cultos são gravados, tá? Então, fique à vontade para assistir, para comentar, para dar um joinha, um like, né? Ok, amém. Vamos fazer uma pequena oração para começarmos. Jesus querido, obrigado por esta noite, obrigado por essas pessoas que estão nos ouvindo, ou até mesmo os que estão ouvindo a gravação. Peço, Jesus, que o Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos dê da sua alegria, que o Senhor esteja conosco, com a tua igreja, e que o Senhor possa falar conforme a tua vontade, falar para a tua igreja. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Aliás, irmãos, assistam a gravação do culto de sexta-feira. A Eliette trouxe uma mensagem sensacional para a gente. Então, vai lá, sexta-feira, dia 12/4. Eu já coloquei lá, já está lá no canal. Assiste porque vale a pena. O assunto é muito bom. Acho até, Eliette, que você deveria desenvolver ainda mais esse assunto. Estudarmos mais a esse assunto. Mas eu não vou falar o que é aqui, não, que é para deixar você curioso. Tá bom? Você vai lá e assiste. Você vai ver como é que é bom o negócio. Muito bem. Eu estou, assim, muito preocupado com a situação de Israel. Sabe, irmãos? Israel foi atacado ontem pelo Irã. Um ataque pesado pelo Irã. E essa guerra, ela tende a desandar. O Brasil já cometeu mais um erro, ficando ao lado do Irã contra Israel. Mais um erro diplomático. Né? Infelizmente. Mas nós temos que orar por esse mundão aí, velho. Como disse o Wilson, certa ocasião, nós temos que orar por todos os homens, para todas as pessoas. O nosso mundo está ficando cada vez mais estranho, cada vez mais esquisito. E eu falo isso porque os valores estão sendo invertidos. O que é bom é ruim e o que é ruim é bom. E essa inversão que está ocorrendo, ela está ocorrendo no nível da nossa cultura. Está sendo mudado o nosso pensamento, nossa maneira de pensar está sendo manipulada, onde a gente acha que o que é bom é ruim e o que é ruim é bom. Uma inversão completa de valores. Poderia dar centenas de exemplos, mas não vou fazer isso porque está sendo gravado e hoje em dia a patrulha do pensamento é uma patrulha perigosa. A gente está vendo isso acontecendo, né? Muitos jornalistas sendo perseguidos,
por opinião, por crime de opinião. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós falamos aqui, para que a nossa voz não se cale, né? Então, irmãos, vamos orar por Israel, vamos orar para que aquela guerra acabe logo e dê paz para aquele povo. Vamos orar pela guerra Ucrânia-Rússia também, porque tem irmãos lá que estão sofrendo com a guerra. Então, queridos, nós temos um trabalho pela frente, um trabalho muito importante. Mas, irmãos, não é esse o assunto que eu vou abordar hoje. O assunto que eu quero abordar é uma continuidade de mais ou menos o que o Valdo falou semana passada, o que o Weber falou na outra semana, né, a respeito da nossa vida com Cristo, do nosso andar com Cristo, né? Eu lembro que o Valdo, há alguns dias, ele pregou assim: para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho, né? E o Weber, por que Jesus deixou vários mandamentos, né? Então, eu quero continuar nesse raciocínio, porque eu achei um raciocínio muito conveniente, muito interessante, né? Então, vamos abrir lá a nossa Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. E o verso é esse aqui, ó, do 14 é isso? Do 12 em diante. Aqui. Paulo nos dá um conselho aqui. E eu quero fazer uma pequena análise desse conselho. Eu já fiz uma análise desse conselho de uma maneira mais ampla, mas hoje a gente vai ver alguma coisinha a mais aqui. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Então, está aí um assunto muito apropriado para esse momento em que nós vivemos politicamente no Brasil. Politicamente, nós estamos vivendo uma época de muita polarização. Estava vendo aqui um jornalista aqui, que eu assisto de vez em quando, ele falou assim que é um cantor muito famoso aqui no Brasil, chamado Zé Ramalho, um cantor de música, cancioneiro popular, lá do Nordeste. É um poeta, um cara que escreve músicas bonitas, letras bonitas e expressa a dificuldade lá do povo do Nordeste, né?
E tem uma música dele, uma antiga já, muito antiga. Eu acho que é talvez lá da época de 80, só um segundinho. Lá da década de 80, talvez, alguma coisa. Então, se alguém aí souber, pode até me informar. Chama Vida de Gado, né? Vida de Gado. E esse cantor cantou a música num palco, num show. E no telão atrás, ele colocou as cores da bandeira brasileira, tá? Fazendo uma alusão ao gado bolsonarista, o gado da direita, né? Tudo bem, isso aí não me... Mas eu quero contar o fato para vocês, né? Aí, esse sujeito marcou um show numa cidade chamada Capitólio, aí em Minas Gerais, perto dos nossos queridos irmãozinhos mineiros. E o show foi cancelado por não conseguir vender ingressos, né? E o pessoal descobriu que estava rolando um boicote contra o Zé Ramalho. E agora ele está amargando essa de não fazer o show, que é um excelente artista, diga-se, não podemos deixar de dizer aqui. Eu, particularmente, não gosto muito do estilo dele, mas a gente tem que dar o crédito a ele. É um excelente artista, um cara que toca muito bem, canta muito bem, tem uma voz muito sui generis. Enfim, isso tem acontecido com vários e vários cantores, vários e vários artistas, que não deveriam tomar partido, apresentar a sua arte sem tomar partido, e tomando um partido estão recebendo uma resposta não muito agradável, né? Então, eu sempre admirei muito, por exemplo, na minha adolescência, né, na minha adolescência, lá nos anos 80, 70, 80, esses artistas eram, para mim, celebridades. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gal Costa. Eu era dessa época. Chico Buarque cantava umas músicas, vocês sabem, né? As músicas de protesto do Chico Buarque eram belíssimas. Tinham ali mensagens de protesto contra o regime militar e não sei o quê. E a gente gostava, achava aquilo o máximo, a poesia muito, muito bonita. Tem uma música do Chico Buarque, aquela da Construção. Meu, aquela música é de uma genialidade, o cara é um gênio. É um gênio. Porém, esse pessoal está amargando uma resposta muito negativa do público, por causa dessa polarização. E hoje nós vivemos uma polarização muito grande, e nós, como cristãos, nós precisamos tomar muito, mas muito cuidado. Nós precisamos ser sábios e simples. Sábios e simples. Nós não podemos criar embates perigosos, tá? Eu até... Certo. A minha posição política, os irmãos já conhecem. Eu sou... Espera só um minutinho, que eu estava chamando o Serginho. O Serginho não apareceu aqui ainda. Eu sou conservador, irmãos. Eu sou conservador. Eu prezo a família, eu prezo muito a minha família. A família é a coisa mais importante que tem. Não tem coisa mais importante. Primeiro Deus, depois é a família. A família a gente tem que lutar com todo o nosso sangue. Se precisar morrer, eu morro para proteger a minha família.
Então eu me considero um conservador, né? Respeito a minha família ao máximo, ao limite máximo do máximo. Eu valorizo a minha esposa, uma mulher que está comigo há 35 anos, me aguentando há 35 anos. Né? Valorizo. Estamos sempre juntos, nos apoiando um ao outro. Meus filhos, os irmãos conhecem a minha família. Né? Os irmãos sabem como é que é. Né? Então, irmãos, quando eu ouço alguém falando assim, nós estamos lutando, as nossas pautas é contra a família, contra a propriedade, contra não sei o quê, contra isso. Para mim, esse discurso é um discurso que não bate com o cristianismo. Não bate. Nós precisamos tomar muito cuidado com relação a essa polarização. Ou a gente é crente, amamos a Cristo, guardamos o seu evangelho, guardamos os seus mandamentos, ou não. Não tem meio termo. Não tem meio termo. O texto ali, que a gente leu agora há pouco, ele fala das relações interpessoais, não sei se vocês perceberam. Ele fala muito das relações interpessoais. Vamos abrir lá para a gente poder ver novamente, né? Ele fala assim, ó. Revestivos como eleitos de Deus. Ele está falando pessoalmente para a gente, né? Como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Aqui, ó, aqui ele começa. Suportando-vos uns aos outros. Esse suportando aqui, irmãos, não é de aguentando, não. É de dar suporte, é ajudando uns aos outros. E perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa um com o outro, assim como Cristo perdoou, assim fazei vós também. Olha o Pai Nosso aqui, irmãos. A oração do Pai Nosso está nesse versículo aqui. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. E sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. E aí que esse versículo 14, ele tem um significado fundamental, porque essa palavra amor que está aqui é uma palavra muito especial. Muito especial. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Espera só um minutinho. Que é o vínculo da perfeição e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, olha só, ele está falando aqui de relações interpessoais. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos. Aqui, ó, relações interpessoais. Uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Aqui o apóstolo Paulo, ele está tratando o nosso coração. Ele está nos ensinando como proceder a nossa maneira de viver pessoalmente, relacionamento com Deus e relacionamento com os irmãos. Nós precisamos entender isso e assumir. Precisamos assumir essa tarefa, né? E é uma tarefa gloriosa, maravilhosa. Então nós precisamos olhar para esses versículos com muito cuidado. Vamos lá novamente. Cadê meu cursor aqui? Está aqui, achei.
Então vamos lá. O 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, e santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Aí, pulando aqui. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fossem chamados em um corpo, domine os vossos corações. Então, existe uma paz aqui, ó, que tem que dominar o nosso coração. Às vezes é difícil ter essa paz. Por que às vezes é difícil ter essa paz? Porque eu passo dificuldades. Eu passo momentos difíceis no meu dia a dia. Eu sinto dor, eu fico doente, eu tenho problemas no meu trabalho, eu tenho problemas na minha família, e assim vai. E nós precisamos aprender a se descolar desses problemas. Eu não estou dizendo para menosprezar os problemas. Eu estou dizendo descolar. Quando a gente se descola destas coisas, ela deixa de ser o foco da minha vida. Ela deixa de ser o foco da minha vida. Vou dar um exemplo. Tem alguém querendo falar comigo aqui. Espera só um minutinho. Não. Estou preocupado com o Serginho, sabe? Bom, tenho uma doença. Vamos imaginar assim. Uma doença complicada, difícil. Alguns anos atrás, eu tive um problema no meu pé. Não sei se vocês lembram. Tive fascite plantar. Fascite plantar é uma inflamação que dá num tecido que tem na parte de baixo do pé. Talvez a doutora Eliette aí possa explicar um pouco melhor. Mas eu tive fascite plantar por 2 anos e meio. 2 anos e meio tive fascite plantar. Um problema de saúde muito desagradável, porque você não consegue andar direito. Eu usei bengala. Eu tinha que usar bengala. Dependendo do jeito que eu pisava, eu sofria. Enfim, irmãos, foi um problemaço. Fui atrás do médico, o médico me tratou por 2 anos, eu fiz tratamento para desinflamar o pé e deu certo. E funcionou. Acho que o Wilson deve lembrar, né, Wilson, da minha fascite? Você lembra, né, Wilson? Ele também estava com fascite plantar nessa época. E foi muito ruim. E eu tive que usar bengala. Tenho bengala aí até hoje. E esses dias eu senti um pouquinho de dor no pé. Eu até falei para a Rosana, tô com medão lascado. Mas, irmãos, eu raramente reclamo. Você sabia? Rosana está aqui, ó. Ela pode. Eu raramente reclamo. É ou não é verdade, Rosana? Raramente eu reclamo de dor. Eu raramente reclamo que eu estou passando mal. Hoje, eu cheguei para ela e falei assim, ai, Rosana, eu espirrei tanto que eu estou achando que eu estou pegando uma gripe, não foi isso? Mas não aconteceu nada, eu estou ótimo, não peguei gripe nenhuma. Por quê? Porque o meu foco não é a minha doença, não é a minha fascite plantar. O meu foco é Jesus Cristo. Se ele quiser curar o meu pé, ele cura. Se ele não quiser, problema dele. Eu vou continuar sendo cristão. Eu vou continuar sendo o que eu sou. Eu tenho muitas falhas? Tem muita coisa a corrigir na minha vida? Tem muita coisa. Mas o meu foco é Jesus. O meu foco é o Senhor Jesus. E é isso que esse texto está trazendo para a gente. Esse texto está mostrando, olha, revesti-vos. Ele usa essa palavra de revestimento.
Vamos lá de novo. Olha que bonito isso. Revestivos. Revestir é se vestir novamente. Em outras palavras, ele está falando aqui, assume a sua posição como eleito de Deus, como santo, como amado. Você é amado de Deus. Você é eleito de Deus. Você é santo de Deus. O foco não é a sua dor, a sua dificuldade, o seu problema. O foco é Jesus Cristo. É nele que eu tenho que me focar. Então, irmãos, não estou aqui dizendo, eu sou o exemplo, não sou nada, muito pelo contrário, mas eu tento me revestir todo dia. O meu trabalho, eu sou professor de física, eu dou aula de física e matemática. Eu tenho 61 anos. Eu chego lá na escola com todo o gás. Dou 2 aulas, parece que o meu gás foi todo embora. Às vezes eu tenho que dar 7 aulas seguidas. Como é pesado por causa da idade. Antigamente eu dava quase 50 aulas por semana. Agora estou com 20 aulas por semana, não estou aguentando. Chego em casa, depois do trabalho, acabado, né, Rosana? Ainda mais esses dias que tem feito calor, barbaridade, a gente chega aqui, ai, Senhor, minha aposentadoria, Senhor, faz vir logo a minha aposentadoria. É cansativo pra chuchu, sabe? Mas eu não vou reclamar, não. Eu deito lá na minha rede, lá, descanso, almoço, descanso, aí depois à tarde a gente vai fazer alguma coisinha, a Rosana vai para casa da mãe dela e tal. Percebe? Irmãos, o nosso foco é Jesus Cristo. Então, irmãos, eu queria deixar uma mensagem neste nível para vocês, para que a gente possa, primeiro, temos dificuldades? Temos, então vamos orar um pelos outros. O Serginho está aí com esse problema, com a mamãe. A Sueli tem um problema da família dela lá. A Sueli está com um problema dolorido, dói as costas, tem problema de saúde. Percebe? Tem. Então nós temos que orar por ela. Vamos orar, vamos buscar. Semana passada a Marília teve uma labirintite brava, sabe? Mas foco da Marília é o Senhor Jesus. E assim vai a nossa vida. Irmãos, a nossa vida não vai melhorar porque somos cristãos. Estou dizendo no aspecto de melhorar o mundo. O mundo não vai melhorar. As coisas ao nosso redor não vão melhorar porque eu sou cristão. O mundo continua corrupto, continua ruim, continua problemático. Tem guerra, tem pecado, tem desgraça, tem terremoto, tem vulcão, tem doença, tem um monte de coisa. Ele não vai mudar porque eu sou cristão. Mas eu posso enxergar o mundo de maneira diferente. Eu posso. Eu posso mudar o meu coração, tomar uma atitude e observar o mundo de maneira diferente, de maneira mais espiritual. Que é o que Paulo está ensinando para a gente ali. Olha quanta coisa que ele ensina. Ele ensina para a gente ter compaixão. Ele ensina a gente a ser bom. Nós temos que ser bons. Pessoas de bondade. Nós temos que ser humildes. Humilde, irmãos, não é ser desgraçado. Não. Humilde
é olhar para o meu irmão, olhar para minha esposa e falar: como você é melhor do que eu. Como você é melhor, como eu queria ter um pouquinho do que você é em mim. Isso é humildade. Humildade é você achar que você precisa mais do que todo mundo do perdão de Deus. Isso é humildade. Não tem outra pessoa no mundo que precisa mais de perdão do que eu. Eu preciso de perdão. Mansidão, ele nos ensina a ser manso. Manso é não ser beligerante. Sabe o que é ser beligerante? É ser briguento, barraqueiro. Sabe o barraqueiro? Eu tenho uma aluna na escola. Se você falar um bom dia meio atravessado, ela já arma um barraco. Barraqueira. E Paulo está nos ensinando aqui, ó, sejam mansos. Não fica armando coisas. Seja sincero. Seja você mesmo, dentro do seu coração. Longânimo. Ele ensina longanimidade. Longanimidade é paciência. Tem que ter paciência. Vai ter gente te provocando o dia inteiro. Vai ter gente te atormentando, te perseguindo. E você vai ter paciência com essa pessoa. Não vai perder a paciência. Isso é longanimidade. Nós precisamos ser tolerantes. Ah, o irmão pecou contra mim, o irmão foi duro comigo. Não, eu vou tolerar. Nós devemos nos tolerar. E a gente está disposto a perdoar. Porque, irmãos, nós somos uma fábrica de pecados. Nós somos uma máquina de cometer pecados, de cometer injustiças. Nós somos uma fábrica de maldades. Cada célula, cada átomo do meu corpo foi constituído para fazer o mal, para ser mal. Então, nós temos que lutar contra isso. Lutar. E temos que estar dispostos a perdoar o outro, porque eu vou precisar do perdão do meu irmão. É isso que ele está nos ensinando. E uma das últimas coisas que eu quero falar agora para vocês é a respeito daquele versículo bem curtinho que eu deixei para o final aqui, né? Espera só um minuto. Ele fala assim, né? E sobretudo revestivos de amor. O amor. E o amor. O que será que é o amor? Revestivos do amor. O amor, irmãos, não é isso que a gente vê na novela, não. Nem nos filmes, nem no cinema. Não é isso, não é amor. Uma paixão, uma atração física. Eu tenho atração física pela minha esposa. Eu tenho paixão pela minha esposa. Tenho. E tem que ser assim mesmo. Ela é o meu objeto de paixão. Não estou querendo dizer que ela seja um objeto, tá? Mas estou dizendo no sentido mais culto da palavra. Ela é a minha paixão. Mas, acima de tudo, ela é o meu amor. Ela é quem eu amo e eu daria a minha vida. E eu relevo qualquer coisa que ela faça que me desagrade. Eu relevo. Porque ela é o meu amor. E assim nós temos que fazer com os nossos relacionamentos. Amarmos incondicionalmente, como Cristo amou. Jesus, quando estava na cruz,
Ele não chegou e falou assim, Pedro, não tenho nada com você não, você é aquele cara lá que estava querendo me dissuadir de ficar aqui. Jesus falou isso? Não. Jesus falou para o cara que pregou o prego na mão dele, falou assim, olha, você não tenho nada com você não, você pregou o prego na minha mão aqui, tá doendo pra caramba. Ou o sujeito que deu as chicotadas nele, chicotadas 1000. Jesus não falou assim, olha, você vai para o inferno porque você me chicoteou. Você bateu. Você que cuspiu em mim vai para o inferno, quero que você vá para o inferno. Jesus não falou isso. Jesus falou, Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor, irmãos. Alguém está te perseguindo? Então, Pai, perdoa. Ele não sabe o que está fazendo. Ele está sendo movido de um sentimento que não é bom contra mim. Mas perdoa, Deus. Perdoa. Eu vou aqui, né? Eu vou sambar para não ser pego. Né? Do tipo, vou rebolar aqui o assunto para eu me defender. Mas, Pai, perdoa o sujeito, perdoa. Ele está sendo movido por um sentimento ruim contra mim. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui para você sobre esses versículos de Colossenses. Aí depois você lê também Filipenses, lá também é uma benção. Filipenses 1 é maravilhoso. Depois você lê Filipenses 1, que você vai ver, ele está falando também sobre o perdão, sobre a oração. Irmãos, o mundo já está tão ruim, o mundo já está tão perverso, o mundo está tão destruído, tão tomado pelas trevas. Eu não vou contribuir para que piore. Eu vou contribuir para que melhore. Vamos amar, vamos revestir como eleitos de Deus. Vamos botar a nossa vestimenta de eleição. Você é um eleito, você é um perdoado de Cristo. Você é uma pessoa em que o Senhor Jesus morreu para te salvar, morreu para te perdoar, morreu para que você pudesse se assentar em lugares celestiais. O Senhor Jesus foi lá e esgotou o seu sangue todinho dentro do seu corpo. Ele doeu, aquele negócio doeu, mas doeu por tua causa, por minha causa. Aquele negócio fez um mal tremendo para o corpo de Cristo. Estou falando do corpo físico, do corpo físico ali. Doeu para Chuchu aquilo. Ele sofreu, não conseguia respirar. Era um sofrimento gigantesco. Ele fez isso por nossa causa. Para que eu pudesse ser perdoado, para que você pudesse ser perdoado. Esse é o amor que a gente tem que ter no nosso coração. Esse é o olhar que a gente precisa olhar para o mundo. Olhar o mundo como sendo um lugar que precisa de perdão, de salvação. Então eu queria deixar essa mensagem assim para vocês. Irmãos, tarefa de casa, durante a semana, pega esse capítulo todo aí, de capítulo 3, leia várias vezes, procure comentários na internet a respeito desse capítulo 3, vai ler sobre esse assunto. Nunca se esqueça que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aumente a sua fé. Aumente a sua fé. Irmãos, façam boas escolhas. Amém? Então fecha seus olhos que eu vou orar, mesmo que você esteja assistindo a gravação. Jesus querido, obrigado por essa mensagem, Senhor, porque o Senhor falou mais a mim do que qualquer um. E eu te agradeço por isso, Senhor. Peço, Deus, que o Senhor abençoe aqueles que estiverem ouvindo a gravação, os irmãozinhos que estão aqui presentes agora, que o Senhor livre-os do mal e os abençoe
poderosamente. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém e amém.